senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. E aqui você sabe, o assunto é direto ao ponto. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana para vocês aí nesse restinho de ano, né? Dizem que não dá nada, mas sempre tem. Isso aí, Danilo. É isso aí. Aqui o apresentador Danilo Santos, meu amigo de bancada jornalista Bruno Rodrigues. Vamos para mais uma, Bruno. Bora para mais uma. E essa última do ano aqui, em 2025, pra gente poder falar sobre o que todo mundo gosta, né? Férias. Muito. O que a gente tem de férias pra criançada, pra adultos também, né? Pra todo mundo poder aproveitar, porque a gente vai falar de férias nos parques. E para falar sobre isso, né, com toda a propriedade do mundo, a gente trouxe para vocês, especialmente hoje, a Viviane Rachid. Rachid, né, Viviane? É isso mesmo? Tá certinha a pronúncia? Ela que é educadora lá da SEMA e vai falar sobre os cursos de férias nos nossos parques. Primeiramente, muito obrigado por ter vindo. E fala um pouquinho sobre você, Viviane. Conta pra gente quem é a Viviane, quanto tempo você tá na prefeitura, tudo que você faz. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, até em nome da Secretaria, de poder divulgar um pouco o nosso trabalho, em especial o que a gente tem para ofertar aí em janeiro, que é um mês em especial, que a criançada e os adolescentes estão em casa. E nesse momento especial de telas, né, de estar envolvendo ele em atividades de conexão com a natureza. Para mim, em especial, o curso de férias é muito importante, foi a minha porta de entrada dos parques. E na minha época de estudante de biologia, eu fazia estágio nos períodos de férias no zoológico, no antigo Transou, que era um dos cursos mais esperados da molecada, né? E aí, a partir disso, 2 anos depois, eu já passei a fazer parte da equipe educativa do Zoo como servidora mesmo. Passei uma temporada aí no Zoo, 17 anos, depois fui para o Botânico, na época da implantação do Botânico, fiquei 2 anos por lá. E há 10 anos eu estou no Parque da Água Vermelha. Aí, junto com a equipe educativa da SEMA, traçando aí as ações para atender toda a comunidade. Então, nessa trajetória toda, a gente pôde passar por várias experiências desses diferentes parques, pensando em estratégias de como conectar as crianças, os adolescentes, e em especial a família, né? Com os parques e as áreas verdes da cidade. Pensando que Sorocaba é uma cidade privilegiada por ter muitos parques, e em especial parques fechados, que tem programa educativo, que tem esse cuidado de estabelecer esse vínculo com a comunidade, uma vez que esses parques, eles são da comunidade para a comunidade, né? Perfeito. E antes da gente esmiuçar essa agenda, né, de parques que a gente tem para a criançada, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o benefício, né? Ou quais são os... quem for participar, o que vai ganhar no sentido de aprendizado, de contato com a natureza? Conta um pouquinho pra gente o que se ganha esse participar. Você diz da parte dos pais ou das crianças? Os pais vão assim, ufa, tem uma intimidade. Tem uma intimidade, tô brincando, mas é que às vezes os pais falam assim, é o dia todo, vai dormir. Vai ficar por aí já. Tem um menino de 5 anos, né? E a energia é lá em cima. E é mais a minha esposa que fica o tempo todo com ele. Então quando eu chego, ela fala, amor, é sua vez. E aí, nesse sentido, a gente fala assim, nossa, olha o reconhecimento, nosso trabalho é confiança, né? Porque vai entregar o tesouro da vida deles pra gente a semana toda. E, então, o que a gente espera essa semana é realmente que eles possam, primeiro, aprender brincando, né? Então, curtir as várias vezes esses espaços, se conectar, se desligar do mundo da tecnologia e, em especial, nessa conexão, não só aprender, mas fazer amigos, partilha, a questão das interações, né? Interação não só com a natureza, mas entre eles mesmo, né? O quanto isso é importante. Porque a gente parte do pressuposto que, para a gente cuidar do meio ambiente, e respeitar o meio ambiente, a gente também tem que aprender a respeitar o próximo. Então, dentro dessas atividades, a gente trabalha com grupos, jogos cooperativos, com diversas formas de interação entre as crianças e adolescentes, uma vez que são idades diversificadas. A gente tem curso que começa com criança de 7 anos e vai até 11, então eles estão interagindo entre os grupos com diferentes faixas etárias, dentro de conhecimento, de habilidades diferentes. Legal. Você citou algo aí que eu acho muito importante e muito atual, né?
Vocês têm alguma dificuldade, por exemplo, com uma criança, pelo fato dela ser muito conectada em tela, e de repente lá ele vai passar um tempo desconectado, você tem essa dificuldade ali, ó? Olha, Danilo, a gente, ao longo dos anos, tem vivido essa experiência nas orientações antes de começar o curso, de que se a criança tiver que levar o celular, né, porque às vezes tem várias questões, Sim. que esse celular ele fique na mochila e faça o uso somente dentro da necessidade que o pai ia contar. Certo. E para nossa surpresa, ao longo desses anos, nenhuma criança Que sentiu essa necessidade, nem trouxe uma necessidade que fosse tão aparente que precisasse tirar o celular e usar de admiragem. Na verdade, eles nem lembram. Olha que legal. E isso é maravilhoso. é incrível pra gente, porque assim, é um indicador de que as estratégias estão motivando, estão atraindo e eles estão se envolvendo com o tema e com os próprios amigos do grupo, né? Então, até a última edição de julho, a gente teve essa experiência. Muito bom, muito bom. Bom, a gente está falando aqui do curso de férias, né? Enfim, fala para nós o que é esse curso de férias, né? Qual é o objetivo, enfim, conta um pouquinho para a gente, os nossos telespectadores ali, sabe? Eu vou preparar um pouco mais o curso que eu vou coordenar na próxima edição, que é do D'Água Vermelha, mas em geral, em janeiro agora, nós temos 4 parques realizando o curso de férias. Então a gente vai ter o Zoológico, o Parque da Biquinha, o Parque da Água Vermelha e o Jardim Botânico. Então, a cada edição de férias, seja janeiro ou julho, a equipe educativa dos parques se preparam com antecedência, determinando a faixa etária, determinando o tema e as estratégias para poder atender toda a comunidade de Sorocaba. Na verdade, eu não digo atender, mas ofertar. Sim. Porque atender dentro dos 700 mil habitantes, quase 800, não dá conta. Né? Inclusive, agora a estratégia que a gente adotou para essa edição de janeiro é uma inscrição online por um tempo prolongado. Então, começa 29 de dezembro e vai até 5 de janeiro. E vai ter um sorteio presencial no dia 8 de janeiro de todos os parques lá no Parque da Biquinha. De forma que dê mais acesso. Porque às vezes a gente marca a inscrição presencial, eu com experiência na Almeida, 2 dias. E às vezes durante a semana, antes do curso iniciar, 2 semanas antes, e aí acontece que o pai trabalha, ou a mãe, o responsável, não tem tempo hábil para poder fazer a inscrição, ou a inscrição começa às 9, eu chego no parque 15 para as 8, e a fila já está virando a esquina, porque tem pai que está lá desde as 7, daí o que chega às 8 já não tem mais vaga. Então a gente está vivendo esse momento hoje, então para isso a gente vai estrear essa estratégia de acesso e inscrição em janeiro online. Tá, e para quem deseja se inscrever, quais são os canais? Os canais vão ser via o próprio site da prefeitura, onde vai estar o link de inscrição, nas redes sociais da prefeitura mesmo. Tá, que aí depois acho que a gente pode até colocar aqui, né? Os sim, links sim, de acesso vai colocar. para poder. Mas assim, não percam, né? Não sei se é esperança, mas assim, não percam de se inscrever quem tiver interesse, porque é uma oportunidade não só de se envolver com o tema, fazer amigos, engajar a família e ter uma atividade gratuita, né? Que nós como professores... Não, só o critério de limitação é a idade, né? Tá. Cada parque tem uma faixa etária, mas a gente atende a Sorocaba como um todo aí, são E durante o curso, né? Quais são as abordagens que você vai? O que vocês tratam ali? O que vocês ensinam, trocam de experiência para o pessoal que vai participar? Vou contar um pouquinho da Água Vermelha, depois eu conto um pouquinho de cada parte. Então, Água Vermelha, esse ano a gente vai trabalhar os Pokémons, que são os guardiões da floresta. Então a gente sabe que os Pokémons, eles atravessam gerações, Sim, né? Não só com a molecadinha, que a gente vai trabalhar que é de 7 a 12, mas até com os pais dessa turminha toda, né? Que já pegaram outro momento pegaram um comecinho, assim, faz tempo que tem Pokémon, né? Décadas aí, né? Inclusive, em Parque da Água Vermelha, uma vez por mês, no período da tarde, tem um encontro dos Pokémons lá atrás. Lá, cheguei buscando e tal. Exato, aí legal. então fica o convite aí para os alunos que já hoje com as suas famílias possam participar. E aí a gente pegou esse tema que é tão atrativo e fez uma analogia com os elementos do Pokémon. Quais são os animais correlatos? Por exemplo, o Bulbasauro, o Pikachu, quais são esses animais que hoje tem na natureza e quais são as habilidades desses animais em relação aos serviços ambientais que eles prestam. Então a gente vai trabalhar os principais
pokémons e os animais que são algos correlatos da nossa biodiversidade. Esse é um tema, na verdade, é um chamariz, que é para a gente falar do quê? De biodiversidade da nossa cidade, da bicharada, e como é que a gente pode conservar o ambiente onde ele mora, seja aqui na cidade, ou seja no ambiente natural, como, por exemplo, a Floresta Nacional de Ipanema. Então, no primeiro dia do curso na Água Vermelha, a gente já vai fazer um grande jogo de bases, onde eles vão cumprindo tarefas nessas bases relacionadas às habilidades dos pokémons. E nisso eles vão fazer uma trilha pelo parque, conhecendo os elementos do parque da Água Vermelha, divididos em grupos, cada um com o nome de um pokémon. No segundo dia, nós já vamos ter uma atividade lá no Corpo de Bombeiros, ali da Marginal. Porque a gente quer conversar um pouquinho o que são esses guardiões da floresta aldona. Os bombeiros, em especial combate às queimadas. Sim. O que é que eles têm feito o trabalho deles nesse sentido, né, de proteger? E como é que nós, as crianças, os adolescentes, as famílias também podem entrar nesse cenário como responsáveis e guardiões? Então, pensando sempre, o que eu tenho a ver com isso? Sempre pensando numa estratégia interativa que remeta à conservação do ambiente urbano, mas assim, qual é o papel desse cenário? Não importa que o moleque tenha 7 anos ou ele tenha 10, o pai e a mãe, como é que a gente pode estar envolvido nisso? Já no terceiro dia, a gente volta para o Parque da Água Vermelha e a gente continua trabalhando a questão da biodiversidade. A gente está numa parceria aí com o SESC, que vai estar proporcionando uma oficina de argila mais temática, então, sobre a biodiversidade de aves. Aí a gente vai contar com um artesão super especial que ele faz essa modelagem com as aves urbanas. Até aqui eu vi uma experiência super lúdica, no sentido de visual também, com essa correlação com os pokémons. Agora a gente está vendo que vão pôr a mão na massa, literalmente, aí, para essa atividade prática, esse contato com os bombeiros que eu acho super benéfico, né? Salutar no sentido de cuidado à natureza, né? Então, por enquanto, eu já tô quase me inscrevendo. E aí, isso que você falou de pôr a mão na massa, a gente vai pôr a mão na massa no parque, nessa oficina, mas no primeiro dia, no final do primeiro dia, a gente tem uma reunião com os pais. Para contar um pouquinho para os pais de como vai ser a nossa semana, para a gente se conhecer e também chamar os pais aí para intervir nesse cenário. Então a gente tem uma fala muito sobre como é que os pais podem agir. Desde mantendo, por exemplo, ampliando várias vezes, a gente vai ter distribuição de mudas e ensinar o plantio dessas mudas para os pais nessa reunião. E eles vão levar uma tarefa para fazer na casa, que é de pegada hídrica, junto com a molecada. Que é calcular o gasto que eles têm de água em casa, partindo do consumo de diferentes frentes, seja do chuveiro, seja no consumo alimentar, por exemplo, o que eu consumo de alimento, qual desses itens ele necessita de mais água para sua porção, seja nas suas compras do dia a dia, seja no seu vestiário, quais os itens que você mais compra que consomem mais água, por exemplo, de cara a gente já lembra que é o jeans, e aí a gente vai fazer o cálculo da pegada hídrica de cada família depois com a criançada a partir dessa investigação. Seja sincero, você teve essa oportunidade na infância? De jeito nenhum. Fantástico. Muito bom. E é isso que eu digo que é fruto de um trabalho em equipe, não só nós enquanto educadores, mas a nossa equipe de estagiários, onde a gente decide o tema e conversa quais são as estratégias que a gente pode desenvolver para a gente poder atingir esse objetivo maior, que é falar de meio ambiente, em especial na cidade. E para a gente finalizar essa edição dos Pokémons Guardiões da Floresta, em parceria, vocês estão vendo que a minha frase é recorrente parceria, porque sozinho a gente não faz nada, não é? Nós, em parceria com a Floresta Nacional de Ipanema e com o BRT, nós vamos levar as crianças para fazer no Ipanema, para fazer uma trilha na floresta. Sensacional. E aí conhecer realmente o ambiente dos animais, né? E como é que esse maciço de Mata Atlântica que a gente tem do interior, o quanto é importante do ponto de vista ambiental e histórico também. Então as crianças vão poder conhecer o habitat natural de muitos animais, né? A partir dessa trilha na fauna. E a gente encerra a edição desse curso de férias da Água Vermelha na sexta-feira,
com essa atividade especial aí. Riqueza de conhecimento que vai ter que encaixar para a leitura, né? Fantástico, além de, como eu falo, de fato, conectar, né, as crianças com a natureza, que hoje, por exemplo, é uma questão de segurança e por mais, estão mais fechados dentro de casa, né, e de repente não tem essa oportunidade. E uma coisa é você ter o contato com a natureza sem ter o devido conhecimento, né, daí às vezes você acaba tocando, mexendo em coisas que não é bom e, né, acaba tendo, vamos dizer, uma experiência ruim que gera um trauma. Nesse caso, não. As crianças, além de aprender muito sobre a natureza, não vão... Os pais vão amar, ó, você viu que você aprendeu lá, né? Olha quanto que ele tá gastando de água aqui. Olha aqui, ó, tantos minutos, não sei o que, ele tá tantos Você virou, mas eu acho que tem até um lance que a molecada vai falar assim, ô pai, eu acredito também, ó, não é? Educação reversa, né? Eu levei meu filho na inauguração na CEMOB, lá na NPTS, que é o seu nome. A cidade lá. A mini cidade do trânsito. Uhum. Aí ele, né, dirigiu lá e tal, aí deram pra ele a carteira, né, pra ele, pronto. Na hora que chegou no estacionamento pro carro, meu filho tava com 4 anos. Pai, eu que vou levar o carro. Eu falei, como assim? Eu já ganhei a habilitação. Olha, tá vendo? O está saindo de lá, querendo dirigir o carro. Ali, com certeza, se ele participar, ele vai sair dali já, pai, eu conheço tudo, vamos proteger E de outro a pai, natureza. se o cara pega o celular dirigindo, O se o pai dá tempo todo. seta, né? Porque a molecada fica É o melhor ligada. caminho, né? Instruir as crianças, sem sombra de dúvida, elas se tornam, como vai ser o tema, realmente os guardiões aí, né? Exato, e pensando que eles também estão nesse mundo, quando você falou de conhecimento, de descoberta, né? Eles estão Exatamente. descobrindo o mundo. Então, para eles, tudo é incrível, é motivador, é curioso. Então, isso já é um caminho, né? Que a gente segue investindo Certo. nessa curiosidade para apresentar Aham. para eles. Vivi, serão 6 dias, é isso? Então, são 4. Ele quer o teatro legal, isso é a massa. Que essa aqui é fogo. Parei. Quanto Os pais que estão nos assistindo aí, ó, duas teorias daria. Nesse período que eles vão estar, qual é o horário mesmo? De manhã. Todos os dias de manhã, das 8 às 12h30. E na sexta-feira, que é o dia todo, que a gente vai logo cedo para a Floresta Nacional de Ipanema e retorna por volta de 3 horas da tarde, a gente sai de lá para voltar para o Tá. Uma pergunta de papai. Esse dia que vai estar o dia todo lá, Sim. eles vão ter alguma coisa para comer ou a gente tem que preparar um lanche para eles? preparar um lanchinho especial para eles, aí ok. que dure, né? Aham. Porque na verdade a gente sempre fala que o lanche ele começa a ser comido antes de sair não. dessas saídas da cama, porque a mãe capricha tanto, a mochila é gigante, aí no ônibus eles já querem comer porque rola ansiedade, a mãe mandou aquele lanche especial, e aí o piquenique já começa no ônibus. Sim. Mas ok, bacana então. Você que está nos ouvindo aí, já viu quanta coisa, né? As crianças vão aprender nesses 4 dias aí de curso, conexão total com a natureza de uma maneira muito inteligente. E claro, você precisa se inscrever, né? Para poder participar e para ficar por dentro de informações como essa, né, Bruno? Então, exatamente, né? Por falar em inscrição, né? Não é? Tem que se inscrever no nosso canal. Se você nos assiste e não curte a gente, aí fica chateado, né? Fica. E é isso, então, poxa, deixa o nosso Fidiano mais feliz, dá um like aí e se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda demais a levar essas informações para os nossos munícipes aqui e também de toda a região metropolitana. Bom, avançando aqui, sobre os parques, né? Você falou que serão 4 parques, é isso? 4 partes. Quem escolhe ali, eu quero que meu filho vá pro zoo, vá não sei o quê. Eu escolho isso no dia da inscrição, ou é vocês que vão direcionar? Não, vocês que escolhem no ato da inscrição. Vai estar disponível toda a programação, né? E o que é que vai ser ofertado em cada parque. E aí, de acordo com a faixa etária Isso, a questão da atendida. faixa etária eu fiquei curioso, né? O que determina essa diferenciação, né? Na verdade, a gente procura abranger entre crianças e adolescentes. Então, por exemplo, a Água Vermelha começa com crianças de 7 anos, a Biquinha também, e aí o zoológico já começa a partir de 12 anos. Certo. Então, a gente trabalha com crianças, esses 2 parques, até o botânico vai ter um único dia de atividade, trabalha com a criançada, e o zoológico, até por conta da temática, que eu vou contar daqui a pouquinho, trabalha com os adolescentes. Sim. E aí, de acordo com a faixa etária e também de acordo com o que vai chamar a atenção da molecada. Criança de 40 né? anos, não, né?
Não, não pode. Poxa vida. Tinha que fazer uma edição especial pra nós. Faz edição especial pra nós. Vamos lá. Eu quero Pokémon, por favor. Vocês sabiam que no passado, né, que eu até perguntei se vocês eram de Sorocaba, no zoológico a gente tinha uma edição do Transou, que era por de férias, para família. Então a gente acampava um final de semana com barraca no zoológico. Nossa, que E legal. foi um curso que ele surgiu exatamente por isso, que os pais curtiam tanto com as crianças e com os adolescentes que eles queriam um momento também para poder experienciar tudo isso. E aí surgiu o Transou Família. Que legal. Deles, São família. Muito bom. Bacana. Diante dessa, né, toda essa experiência, você chegou a comentar com a gente, eu gostaria que você desse uma aprofundada um pouco mais. Em um dos parques que você falou da temática que vai ter para adolescentes. Isso, que é o zoológico. Museu. E o zoológico ele vai trabalhar com um tema muito interessante que está em moda agora, né? Que é sobre One Piece. Você já assistiu? É um anime, é um anime. Olha aí, tá vendo? Todo dia já já aprendi. Já ouvi falar desse trem, mas não sei o que é não. E aí ele vai trabalhar em busca de um grande tesouro, né? Que o anime envolve, convocando as tripulações para um grande desafio que é na rota da conservação. Então eles vão trabalhar 4 dias com adolescentes, eu falei 12, mas é de 11 a 15 anos. E aí vão ter atividades específicas no zoológico no período da manhã. Inclusive, uma das atividades ofertadas vai ser uma oficina de grafite, Legal. que eles vão elaborar uma atividade especial de cada grupo. E depois eles vão, no último dia, onde eles vão estar divididos em grupos, que eu estou aqui lembrando, né, porque são tantos temas na cabeça, eles vão encontrar o tesouro, os bandos de piratas vão estar envolvidos em grupo. Eles vão fazer uma atividade que começa no crepúsculo no zoológico. Então, no crepúsculo noturno, Certo. que se encerra ali próximo ao Museu Histórico. Então, eles vão viver essa experiência no zoológico. Final de tarde, comecinho de noite, pensando em tantos os aspectos que envolvem até a imaginação e a curiosidade, né? Porque imagine que você está numa área verde, no crepúsculo, em especial no lugar que tem animais, então você vai trabalhar a questão dos sentidos, o cheiro, a audição, né? Vendo, tem animais que vão estar despertando nesse horário, tem animais de vida livre que vão estar retomando para a área verde, que a gente tem fauna livre ali, né? E viver essa experiência nesse horário que geralmente o zoo não é aberto. Lembrando que com toda a segurança e o cuidado dentro do bem-estar animal, para que isso não incomode de forma alguma os animais que estão ali sob cuidados de humanos, né? Então, pensando que a equipe educativa, junto com a equipe técnica do zoológico, pensa em elaborar atividades educativas com essa intencionalidade, sempre pensando em primeiro lugar no bem-estar dos bichos, né? Lembrando que nessa curiosidade que é despertada nesse horário, né? Ainda não se compara, vamos dizer, com uma situação real, né? Porque querendo ou não, você sabe que você vai estar em um lugar totalmente seguro, um ambiente seguro, com equipe auxiliando, mas imagina, já dá para despertar isso nelas, né? Imagina uma situação, você num lugar, né, totalmente fechado, de matas e tudo mais, um horário como esse. Ó. O medo que nos gera, tá? Só de você já ter essa experiência da expectativa ali que a gente falou, né? Vai anoitecendo, você vai vendo os comportamentos dos animais, né? Então, alguns que estão despertando, outros que estão indo dormir, os barulhos já começam a ser diferentes, eu creio, né? Então, já traz essa perspectiva, né? De céu ali, de uma coisa mais da beleza mesmo. Seria É muito especial, feito dizer que é muito especial. E a imaginação vai a mim, né? E é uma super oportunidade, que pensando que esses adolescentes, eles estarão com os estagiários da SEMA, a maior parte, a grande maioria, graduados de biologia. A gente também vai contar com alguns estagiários das universidades locais voluntários da área, né? Mas uma equipe que vai ser treinada e preparada para poder conduzir da melhor forma possível essa experiência. Pensando que viver esse assunto, que é um tema hoje, que é muito presente na vida dos adolescentes, sempre pensando em trazer temas que despertem a atenção, que atraia, para a gente poder falar do quê? De conservação, para a gente poder falar da importância de conservar biodiversidade, seja o animal ou a floresta. Se a gente está na cidade, a gente tem essa obrigação de como é que a gente pode cuidar das nossas florestas urbanas, do meio ambiente urbano, né? Se a gente vai proteger, foi uma área natural,
também, né? Sim. Aí a pergunta que não quer calar é quase que a mesma que eu fiz para as crianças. No caso dos adolescentes, como que funciona a questão do celular? Geralmente os adolescentes eles querem marcar, querem fazer stories. Exato. Olha, E aí como é que conecta aí? eu acabei vendo essa resposta, mas eu acredito assim que quem vai coordenar esse curso vai ser o nosso educador o Aldo, né? Que já está pensando nesse desafio. É. Porque quando a gente, vou te dar um exemplo do parque da Água Vermelha. As crianças não usam o celular, mas a equipe sim. Então a gente sempre tem um combinado em cada grupo de alguém que vai estar fazendo os registros fotográficos. Certo. E a gente tem um grupo no WhatsApp com todos os pais. Então, no final de cada dia, a gente disponibiliza as fotos de todos os grupos. E aí os pais vão ter acesso e também a gente tem dentro das autorizações, dos termos de uso de imagem, autorização para poder usar, seja vídeo, seja foto, entre todos, até por questões de publicações em redes sociais, né? Então a gente vai operar dessa forma os pequenininhos. Agora os adolescentes, eu acredito que não vai fugir muito disso, não. Porque como você falou, né? Adolescente está muito mais ligado e conectado no celular. E daí acaba roubando a atenção deles para esse momento, né? Parece que não, mas tira, né? Porque às vezes ele, por mais que ele quer, poxa, esse registro de fazer e tal, e de repente é algo que ele fica focado ali, né? Coloca o super foco dele naquilo e de repente deixa de viver algo extraordinário que vai acontecer naquele momento. Pessoal, os biólogos, né, os estudantes e tal, aproveitar cada informação do momento que você está ligado, as situações que vão acontecendo, seja em qual ambiente estiver, dentro dos parques, no zoológico, você aproveitar, porque eu achei muito legal o que você falou, Danilo, que assim, uma coisa é a criançada tá lá, brincando barro e não sei o que, na árvore e tal, e sem informação nenhuma. Outra coisa, ele tá em contato, né, com esse ecossistema, com a questão da natureza, e você receber a informação que não vai esquecer mais. Fica uma coisa assim, uma forma diferente da sala de aula, né? É uma experiência realmente prática, diferente, que eu acho que acaba fixando mais na memória. E quando você fala da sala de aula, às vezes as pessoas falam, a educação é só está fora da sala de aula, né? Na verdade, a gente está num contexto que a gente chama de educação não formal, porque ela tem realmente uma característica diferente da escola. É um processo educativo, mas que tem intenção diferente, o tempo, o espaço, certificação. E não necessita nem da aferição por meio de avaliação, se você aprendeu ou não. Eu acho que fica tão marcante que você já olha e vê pelo próprio olhar da criança, do adolescente, ali, que aquilo está sendo fixado na cabeça dele. Exatamente. E por isso a importância de não estar com o celular para poder aproveitar cada segundo com esses profissionais, né, da SEMA. A gente tem experiências dentro dessas áreas de público, de espaço formal, que tanto experiências como zoológico, parques ambientais, de botânica, museu, essas experiências de impacto e esse contato direto, eles não só ensinam, mas eles impactam a vida dessas pessoas que em muitos locais, depois de tempo que esse sujeito passou pela instituição, ele foi entrevistado, ele lembra do que ele aprendeu, da experiência vivida, alguns conhecimentos que ajudaram não só na atuação dele no mundo, mas no mundo profissional e até se situar, né, nos diferentes contextos. Sim, eu acho fantástico essa questão da ideia da conservação da natureza, principalmente num mundo tão industrializado como o nosso, que as próximas gerações ela tenham toda essa questão, né, de acolhimento, em todas as áreas, mas desse cuidado, né, da questão sustentável mesmo, né, de fazer essa conservação da natureza, entendendo o que é benéfico para os animais e um retorno que ela mesma tem, né, de não fazer queimada, de não poluir a água, depois assim, mais. É que a gente fala do retorno para os animais, mas a gente está inserido nesse contexto como um desses animais. Pois é. Sim. E ainda nesse cenário hoje de alterações do clima, quando a gente fala de conservar as florestas, o habitat natural na cidade, não é só para os animais assim, mas e também para o bicho-homem. Se a gente partir do princípio que a gente tem uma qualidade de ambiente boa, a gente tem uma qualidade de vida. Sim, sim. E a gente sabe que a ausência de áreas florestadas, de cobertura vegetal, influenciando na dinâmica do ambiente, uma das consequências de tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Ou até mesmo as emissões dos gases, né? De efeito estufa, né? A questão do transporte, a importância do transporte coletivo, dos diferentes modais, né? Para que a gente possa também diminuir o número de automóveis. Então, assim, tudo leva para essa reflexão, mas uma reflexão, essas estratégias, não de uma forma pesada, mas de uma reflexão
que ela não gere frustração, mas ela gere motivação da criança, do adolescente, do tipo assim, eu posso fazer minha parte, tem como fazer. A gente vai apresentando caminhos aí no decorrer desses dias. É isso que é a diferença, né? Esse contato, às vezes, sem um devido conhecimento, pode gerar ali uma frustração que, como você falou, vai ficar sempre marcado como uma situação ruim na vida da pessoa. Mas esse contato de forma inteligente que vai sempre gerar nela na frente algo que for marcado mais como algo bom, né? E ela vai viver a vida, eu acho que assim, é uma questão de respeito, né? Respeitar a natureza, e isso é automático. Quando você respeita o ambiente que você está, você acaba sendo respeitado por esse ambiente. Há um tempo atrás, já faz um bom tempo, acho que dá para notar isso, eu pedalava. Não entendi da mais. E eu não lembro o nome daquele parque ali, Bruno, de japonês ali, no Kasatomaru? Kasatomaru, esse aí. E estávamos nós, vamos descer ali, vamos pelo parque e tal. De repente, cara, a gente viu aquele saruê. Cara do céu, e foi assim, foi legal. Eu falei, olha ali, o saruê e tal. Aí eu parei para fotografar, os monstros, onde todo mundo tentando fotografar, porque ele foi muito rápido, né? Ele subiu e todo mundo admirando, contemplando, né? Em outro tempo, talvez, já fosse agredir o bichinho, não sei o que e tal. Mas é uma questão de consciência, de respeito, né? Do bichinho ali, e é isso. Seguiu, fizemos uns bons registros, né? Fica essa memória do que de repente alguém que não tem aquela noção, esse é um bicho que vai fazer tal coisa, não agredir. Essa conscientização é bacana. Porque a gente vê também que hoje a gente está falando do uso desregrado da tecnologia, né? Porque a gente tem que pensar que ela é super importante, de uma forma equilibrada, né? E que a tecnologia, as diferentes formas de comunicação, têm trazido esse conhecimento mais próximo. Então, hoje, como você fala do saruê, do gambá, né? Ele tem uma questão muito forte na cidade hoje, porque diminui a área verde, diminui casa, comida, esse bicho começa a morar na tua casa. Retirar teu lixo, não é? E aí, muitas vezes, pode gerar situações de desconforto para a pessoa, mas está muito mais para o animal. Então, saber que esse animal ele chegou ali porque tá sem floresta urbana, vamos dizer, perdeu casa e comida, e que ele tem um papel ecológico, ele tem uma missão importante no ambiente, no controle de pragas e tudo mais, e que a causa de estar ali é muito maior que ele. Então, esse conhecimento também ajuda aí na conservação, né? É uma das formas aí. Você falando, eu lembrei de algo, não era essa pergunta que eu ia fazer, mas já logo emendo a pergunta aqui. Nesse ano, no início, não lembro se foi no início ou no meio do ano, mas foi mais para o início do ano, teve uma questão de um tamanduá, se não me engano, não sei se foi em Pilar do Sul ou São Miguel Arcanjo, que apareceu na vila, não é? E aí você vê a questão, vamos dizer, nós entrando no ambiente deles, né? Mas, por outro lado, as pessoas hoje mais conscientes, né? E eu vi essa matéria, as pessoas mesmo acionaram, né? Os biólogos e vi quem de fato ia ajudar. Em outro tempo, talvez, já ia partir logo, esse bicho, se eu ficar um abraço de tamanduá, aquela situação, né? Então, não, é só você não se aproximar do bicho, deixa ele no espaço dele, chama quem é responsável, né? No caso de encontrar algum animal assim, chama os órgãos responsáveis e ele vai ser direcionado. Respeitar, né? Respeitar saber dividir a vida, né? Exato, nesses casos. E que especial poder ver um bicho tão de perto. Eu já vi na natureza, na cidade, bonito mesmo. Mesmo que ele esteja por ali, porque provavelmente o ambiente dele deve estar sendo suprimido, sem floresta, né? Sim. E eu não contei pra vocês do Parque da Biquinha, né, Opa, gente? Olha, o Parque da Biquinha também vai oferecer por de férias. E uma coisa importante, que o próximo ano o Parque da Biquinha vai completar 50. Aí, ó. Que legal. Olha isso. E aí, durante o ano todo, várias atividades vão acontecer com essa temática de comemorar os 50 anos, e, em especial, divulgar a importância dessa área verde para a cidade, né? Que é uma ilha verde no meio da cidade, junto com os outros parques, numa região bem central ali, né? Parque da Biquinha, quem não conhece, aí fica a dica para conhecer, né? Que tem esse nome Biquinha por conta de uma nascente da bica, né? E durante esse ano, além das atividades que vão acontecer lá, o curso de férias vai retratar realmente o que é que a Biquinha oferece, o Parque da Biquinha oferece. Então, o nome do curso vai ser entre folhas e pegadas, então, para descobrir a biodiversidade local e a importância de manter esse fragmento de área verde para a manutenção da qualidade de vida da cidade. Então,
O curso vai envolver 2 dias com só as crianças, o terceiro com os pais junto com as crianças. Olha que bacana, no período da manhã, no sábado de manhã. Então, vão ter atividades diferenciadas como trilha ecológica, oficina, jogos cooperativos e um dia, como você falou, Bruno, de trabalhar essas sensações noturnas, né, envolvendo os mistérios do crepúsculo, da noite. Vai ter uma atividade também crepuscular noturna, né, crepuscular aí lá no parque, onde as crianças vão poder também experienciar tudo isso. Inesquecível mesmo, Marco. Muito especial. Bom, estamos chegando aos finalmente aqui, né? Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever, dá o joinha e compartilhe isso aí, porque é informação demais. E outra, compartilhe o máximo, porque tá chegando, né? Os dias das inscrições e tudo mais aí. Bom, calma, antes de finalizar, nós vamos aqui pra finalizar. Não pode esquecer nem nada, esse filho. Não pode esquecer nenhum vai ficar pra trás. Antes de finalizar aqui, aí você emenda para o Jardim Botânico. Conta pra nós aí uma experiência que alguma dessas crianças que compartilhou no fim ou durante, fala alguma coisa que marcou relacionada aí ao curso ao longo desse tempo que você tem participado nos cursos de férias aí nos parques. Olha, hoje, nesse momento eu ser jovem, né? Tô com 30 anos na área, eu tô tendo a oportunidade, tô tendo a oportunidade de ter os filhos das crianças que passaram pelos cursos de férias no início da minha carreira na prefeitura, em especial no zoológico. Então, isso é muito gratificante de saber que eles estão voltando, trazendo seus filhos, e eles fazem questão de dizer que eles querem que o filho tenha a oportunidade de viver a mesma experiência que eles tiveram, de contar com a natureza. Impactou, né? Exato. Você consegue notar alguma diferença geracional, né, vendo que você lembra dos pais de agora? Por exemplo, que você fala, isso aqui é muito particular dessa geração aqui agora em relação a outra, ou não? São similares em relação a esse encanto pela natureza? Olha, como eu tenho trabalhado muito com criança, principalmente a partir dos 6 anos, esse ano a edição é de 7, né? Essas idades iniciais da educação infantil, eles são muito curiosos. Eles por si só têm uma atração natural por esses elementos na natureza. Vocês têm filhos, né? Eu acho que já tem só tem a minha maior, né? E eles já vêm com algumas informações, né? Sim. Normalmente que Curiosos. que eles já aprenderam ali na internet, enfim. Então, eu penso que também isso além de chamar a atenção, para a gente já é um meio caminho andado no sentido da efetividade da ação, se a gente consegue direcionar. E eu pensava que a questão da tecnologia, dos celulares, ia ser um desafio para a gente, por conta que a gente tem muita criança hoje no convívio familiar e social, que curtem muitos joguinhos, que ficam muito atrelados a esse recurso. Mas eu hoje, pode ser que em fevereiro saia para conhecer, passar essa instrução. Mas hoje eu tenho visto que se você oferece uma atividade interessante, que prenda atenção, que motive, que envolva, ele lá vai lembrar disso, né? Então, nesse exato momento, né? Pode ser que eu tenha uma criança diferenciada. Mas eu acho que E criança é criança. Criança é criança. Realmente dá um atrativo. E ficou faltando um que é o Jardim Botânico, cara. E o Jardim Botânico, ele vai ter também uma atividade voltada para crianças de 7 a 9 anos, que eles vão trabalhar o universo dos polinizadores, que vai ser uma oficina também que vai ser realizada, e em parceria também com o SESC, que vai estar ofertando. Então, essas inscrições também, as informações e as inscrições vão estar disponíveis, né? Lá no site da prefeitura. Inclusive, nessa edição de janeiro, a gente está com um super parceiro, que é o SESC Sorocaba, que além de estar conosco durante a realização dos cursos em cada parque, realizando e ofertando as oficinas educativas, uma semana antes de cada curso, essas mesmas oficinas vão estar sendo ofertadas e realizadas lá na unidade do SESC Sorocaba, às quartas-feiras, no período da manhã e no período da tarde. Então, dia 14, 21 e 28 de janeiro,
O SESC vai estar de portas abertas para atender a comunidade, né, as crianças, os adolescentes, as famílias, para poder conhecer um pouquinho mais sobre os nossos parques e, em especial, também poder experienciar essas oficinas. E dentro disso que vocês falaram de crianças, só para fechar, acho que dentro desse universo de tanto conhecimento e comunicação, hoje a gente tem cada vez mais pesquisas revelando para a gente o poder da conexão com a natureza, seja para o bem-estar psíquico, desenvolvimento cognitivo e motor, em especial na primeira infância, né? Então eu penso que se dá essa oportunidade ou permitir essa conexão com as crianças, que acho que nós enquanto adultos a gente está na fase de reconectar, o molecada está iniciando esse caminho, né? É uma oportunidade para a gente ter pessoas, né? Não só melhores do ponto de vista das relações, mas de saúde também em todos os sentidos. Exato. Isso parece... Eu me criei, né, na zona rural. A minha filha hoje tem 19 anos de idade, ela nasceu aqui, cresceu aqui e tudo mais, mas ela sempre ama ir para casa da avó e ter essa conexão. A rua é terra, o rio passa no fundo da casa, é galo, enfim, então é o contato direto mesmo. O meu filho também é a mesma coisa, né? Sempre que nós vamos para lá e participa, desde bebê, na lama, né? Eu sempre falo aqui nesse podcast. Ele tem uma foto dele que eu pego assim, como se fosse um Simba, sabe? Ele dando surgir lá no bebezão, assim, com fralda e tal, e tira essa foto assim. E de fato, essa conexão é essencial. E aí eu me lembro de uma coisa quando eu, adolescente, jovem, eu quero ir embora para a cidade, eu quero ver a condição da cidade, eu quero ver a cidade e tal. Não foi muito tempo depois não, hein? Nossa, que saudade do sítio, daquela calmaria. Eu não sabia que tinha muito boleto aqui na cidade. Não, melhor, né? Essa conexão sempre é muito bom. Lógico, tudo com muito equilíbrio é bom demais, não é? Bom, é isso, Bruno. Minha parte está feita, agora é contigo. Agora a gente chega na parte final, que agora é aquele momento que você aproveita ou para falar algo que não falou, ou para aquela câmera ali, convidar as pessoas. Então, olhe bem, olha a pizza bem, convida, que é aquela coisa agora é o poder de persuasão, né? E a gente agradece, parabeniza pelo trabalho, é fundamental, importantíssimo, tanto que décadas depois, ó, você vê os frutos sendo colhidos. Então, obrigado pelas informações, pela entrevista e conte com a gente sempre. Eu que agradeço em nome da Secretaria e queria convidar todos vocês a participarem, a se inscreverem, né, a concorrerem às vagas para poder participar dos nossos cursos e reconhecer esse tesouro que a cidade de Sorocaba tem, né? Essa oportunidade dos parques, seja nas atividades direcionadas para as crianças no curso de férias, ou seja, a própria visitação desses parques para contemplação, para esse cuidado com a natureza, né? Que a gente tanto precisa e a gente tem hoje disponível, na sua grande maioria, numa área verde aí nos nossos bairros, próximo da gente. É isso aí. Vivi, mais uma vez, muito obrigado. Bruno, muito obrigado por mais um episódio também. Equipe aqui hoje. A equipe tá maior, tá grande, hein? Tá grande, tá bacana. Nossos estagiários aqui, ó. Veio para lá para ver. Tudo isso para levar para você o melhor da nossa informação, levando aqui a Prefeitura Municipal, enfim, para todos vocês, cidadãos sorocabanos. O nosso muito obrigado. Se Deus permitir, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.